gramatical pronome. É uma classe de palavras variável. O que é variável? É aquela que vai se modificar, certo? Pode ir para o plural, tá bom? Ela vai sempre se modificando, cuja finalidade é substituir ou acompanhar um substantivo. Então, a função de um pronome é substituir alguma palavra ou acompanhar algum substantivo. E vão se classificar em razão dessas funções. Aqui eu coloquei algumas classificações, alguns tipos de pronomes. Nós temos os pessoais, os possessivos, indefinidos, demonstrativos, interrogativos e relativos. Nessa aula, nós iremos aprender sobre os pessoais e os possessivos. Vamos lá para a página 15 do nosso livro, Pronomes Pessoais e Possessivos. Você certamente já ouviu falar do curupira, uma criatura de lendas brasileiras que vive nas florestas e protege as plantas e os animais. Agora leia um trecho do cordel que conta a lenda brasileira do curupira. Curupira. Eu sou conhecido como o protetor da floresta. Protejo fauna e flora, pois é pouco o que resta. Vários já são extintos e a natureza protesta. Os meus dois pés são virados para trás completamente. Quando pensam que estou vindo, na verdade, sigo em frente. Curupira é meu nome. Até logo, minha gente. Na página 15, nós temos algumas perguntinhas relacionadas a esse poema do Curupira. Primeira questão: de quem é a voz que fala no poema? E como é possível saber? Bom, a voz do poema é a do próprio Curupira. E como é que a gente sabe disso? Porque ele fala eu, Curupira, ele se apresenta como eu. Segunda questão: no verso eu sou conhecido como, a palavra eu se refere ao Curupira. Se a lenda estivesse sendo contada por um narrador que só observa a história, qual seria a palavra que substituiria Curupira? Bom, olha só, gente, existem dois tipos de narradores nos textos. Na verdade, tem três, mas a gente vai trabalhar principalmente esses dois, que é o narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem é aquele em que ele participa da história e conta a história, como é o caso do Curupira, em que ele fala eu. Já no narrador observador, ele não vai participar da história, ele vai somente contar a história. Então, ele fica fora da história. E nessa situação, você fala ele, porque você não está dentro da história. Terceira questão da página 16. Nesse caso, quais alterações deveriam ser feitas na frase em decorrência da mudança de eu para ele? Como é que ficaria a frase se eu tirasse o eu e colocasse ele? Então, olha só, ficaria o seguinte: ele é conhecido como Curupira. Quarta questão: releia outro verso. Os meus dois pés são virados. De quem são os pés virados? Bom, olha só, os meus dois pés. E qual é a palavra que permite chegar a essa conclusão? Bom, do Curupira, a gente sabe que assim, os meus pés virados são do Curupira e nós sabemos por quê. Se a história é o Curupira contando, ele fala eu, então meus são pés do Curupira. A palavra que você consegue perceber, que identifica que realmente é do Curupira, é quando você vê a palavra meus. Página 16. As palavras que indicam as pessoas dos discursos são chamadas de pronomes pessoais. Gente, pronome pessoal é aquele pronome que está relacionado a pessoas, pessoas do discurso. No caso, são eles. Cuidado com pronomes pessoais. Nós temos dois tipos de pronomes pessoais, tá? O pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo. No caso aqui, que está falando de pessoas do discurso, nós estamos falando de pronomes pessoais do caso reto, já que os pronomes oblíquos, eles são pronomes que completam o verbo. Hoje nós não iremos falar dos pronomes oblíquos, somente dos pronomes pessoais do caso reto. Algumas gramáticas também trazem os pronomes pessoais de tratamento como sendo pronomes pessoais. São aqueles você, vossa senhoria, mas nós também não vamos trabalhá-los hoje. Hoje nós vamos falar dos pronomes pessoais, que são aqueles que estão relacionados com pessoas do discurso. No caso, pronomes pessoais do caso reto. Quem são esses pronomes pessoais do caso reto? Bom, nós temos as seguintes classificações.
nós temos a primeira pessoa, que pode ser do singular ou primeira pessoa do plural. Nós temos a segunda pessoa, que pode ser segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. E a terceira pessoa, que pode ser a terceira pessoa do singular ou a terceira pessoa do plural. Na primeira pessoa, nós temos o eu e o nós. O eu representa a primeira pessoa do singular. O nós representa a primeira pessoa do plural. E o eu e o nós estão relacionados à pessoa que está falando. Por exemplo, eu estou falando. Eu sou a pessoa que estou falando, então, no caso, eu utilizo eu. Né? E se for para o plural, nós. A segunda pessoa está representada pelo tu, o vós, você e o vocês. Tá? Gente, olha só. Esse você e esse vocês, aqui está muito relacionado com quem a gente está falando. Você vai no shopping, né? Utilizamos muito essa questão do você e do vocês. Mas o você e o vocês, ele não é classificado como um pronome pessoal do caso reto. Ele é um pronome de tratamento. E ele aparece aqui porque ele também indica uma pessoa do discurso. A segunda pessoa do discurso, no caso aqui, é a pessoa com quem eu estou falando. No caso, o tu ou você ou vocês, são vocês aí que estão assistindo essa aula. É a pessoa com quem eu estou transmitindo a minha mensagem. Bom, e aí nós temos como, no caso, segunda pessoa do singular, o tu, e segunda pessoa do plural, o vós. E aí nós temos como terceira pessoa o ele e ela, eles ou elas. Nesse caso, é a pessoa de quem eu estou falando. Digamos que eu estou conversando com vocês e nós estamos falando de uma outra pessoa. Seria o ele ou ela. E aí nós temos como terceira pessoa do singular, ele e ela, e terceira pessoa do plural, eles ou elas. Na página 16, agora nós vamos falar um pouco sobre os pronomes possessivos. Olha o nome, possessivo. Ele vai estar relacionado com o quê? Com posse, né? É a posse em relação às pessoas que estão participando do discurso. Olha só, quando eu estou falando do eu, como é o pronome possessivo correspondente ao eu? É o meu, minha, meus e minhas. Quando eu estou falando do tu, que é a segunda pessoa, que é com quem eu converso, estou falando de algo que seja dessa segunda pessoa, eu estou falando o quê? Teu, tua, teus e tuas. Quando eu estou falando o quê? De ele ou ela, ou o você, ou seja, a posse de uma pessoa de quem eu estou falando, eu estou falando de seu, sua, seus ou suas. Se eu estou falando da pessoa com quem eu falo, de novo, da pessoa que fala, mas sendo no plural, não é mais o eu, é o nós, eu tenho nosso, nossa, nossos e nossas. Se eu estiver falando do vós, que é o que? O plural da pessoa com quem eu estou conversando, eu tenho vosso, vossa, vossos e vossas. E se eu estiver falando do ele ou elas, eles ou elas e do vocês, que é a terceira do plural, eu estou falando de seu, sua, seus e suas. Então, a gente pode perceber que para cada pronome pessoal do caso reto, nós temos um pronome possessivo correspondente, certo? Somente no caso da terceira pessoa é que esses pronomes eles se repetem, e aí vai depender do contexto, mas eles vão se repetir, tanto para o ele como para o ela, como para o eles e para o elas, tá bom? Para elas. Página 17. Bom, gente, para que serve um pronome? Lembra que eu falei que ele serve para substituir ou para acompanhar? Pois é, os pronomes eles são recursos importantes para evitar repetição desnecessária. A utilização do pronome ela é muito importante quando você vai produzir um texto. Se você quer evitar uma repetição, você pode estar utilizando um pronome. Por exemplo, o menino foi ao shopping. Ao invés de colocar o menino comprou um brinquedo na loja do shopping, eu posso estar falando o seguinte: o menino foi ao shopping, ele comprou um brinquedo. Tá vendo? Para evitar essa repetição de o menino, eu utilizo o pronome ele. Mas tem que estar atento para utilizar sempre o pronome correspondente. E aqui nós temos um pequeno trecho. O curupira é uma criatura que defende a natureza. O curupira vive na floresta e os pés do curupira são virados para trás.
tem aí Curupira 3 vezes. Isso em um texto, você com certeza perderia pontos. Agora nós vamos ler esse mesmo trecho, só que evitando essas repetições, trocando por pronomes. O Curupira é uma criatura que defende a natureza. Ele vive na floresta e seus pés são virados para trás. Então, aí no caso, eu troquei os dois Curupiras que apareceram subsequentes por ele, pronome pessoal do caso reto, e por seus pés, no caso, que é um pronome possessivo.